Bom dia, meu povo, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Mais uma vez estamos aqui com as nossas lives matinal, nesse café com graça, gotas de graça, gotas do poço do amor de Deus. E quero essa manhã compartilhar com você algo aqui muito bom, muito joia da palavra de Deus. Como que você sabe que vai receber aquilo que Deus prometeu, né? Deus abençoe meu amigo Edmar Bernardelli, grande abraço, lembrança para a família. Então, meus amigos, nós vamos ler lá em Romanos capítulo 4. Eu quero falar um pouquinho sobre como saberei que vou receber aquilo que Deus prometeu, né? Romanos capítulo 4, versículo 20. Capítulo 4, versículo 20, aqui na carta de Deus para nós, diz assim, contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Pois é. Bom, queridos, aqui nós vemos falando de Abraão a respeito da promessa de Deus. Engraçado o seguinte, por que Deus fez uma aliança com Abraão? E por que hoje Deus fez uma aliança conosco através de Cristo? Não seria suficiente apenas Ele falar e cumprir a palavra dele? Por exemplo, pensa comigo aí, hoje quando nós fazemos um contrato, seja de uma compra e venda, um aluguel, enfim, uma prestação de serviço, sempre hoje quando fazemos um contrato, e principalmente quando é um contrato, por exemplo, de um bem de alto valor, o que nós fazemos? Nós fazemos um contrato. Aliás, a venda não é só de boca, como diz o ditado, né? Antigamente dizia que a garantia era o fio do bigode, né? Ia lá e deixava o fio do bigode, né? Não tinha assinatura. O pessoal, muitos na época nem conseguia assinar, né? Não sabiam assinar. Era a palavra, é apenas a palavra, era apenas a declaração, a palavra era a garantia. Só que hoje, o que nós percebemos? Que temos dificuldade em acreditar na palavra. Então hoje você não acredita simplesmente na palavra de alguém. Aí o que você faz numa negociação? Você faz um contrato, redige um contrato, lavra ali um contrato, assina, né? Leva onde? No cartório para reconhecer firma, né? Procura um advogado ainda para participar ali daquele contrato, quer dizer, para estar envolvido ali e responsável ali pelos trâmites corretos, enfim. Então tem todo esse aparato hoje. Por quê? Porque nós não confiamos simplesmente na palavra de alguém. Então quando você compra algo, ou vende algo, ou negocia algo, você simplesmente não acredita, e você então faz todo um contrato, todo aquele protocolo. Em relação a Deus, olha só, Deus já sabia que nós teríamos dificuldade de acreditar simplesmente na palavra dele, né? Simplesmente numa promessa dele para conosco. Deus sabia que nós teríamos dificuldade. E o que ele fez então? Ele fez uma aliança, né? Ele fez um contrato, aliança, ele fez um testamento, né? Por isso que nós vemos existe o testamento, né? Ele fez um testamento, ele fez um contrato, ele fez uma aliança. E o nosso Deus, ele fez uma aliança conosco através do Senhor Jesus Cristo. Ele fez uma aliança conosco. E sabe aquele ditado que fala assim, que a corda rebenta do lado mais fraco, né? Eu sou baiano, né? Lá na Bahia fala assim, a corda quebra do lado mais fraco, né? Aqui em Minas eles falam arrebenta, né? A corda arrebenta do lado mais fraco. Esse é um ditado comum e é real. Então Deus sabia que a corda ia arrebentar do lado mais fraco, ou melhor, Ele sabia que nesta aliança, se as garantias da aliança fossem, no caso Ele e nós, Ele saberia, claro, que do lado nosso a coisa iria ruir, iria
quebrar, iria fraquejar. O que ele fez? Então Deus fez uma aliança conosco através de Jesus. Então o Pai, o que ele fez? De um lado está o Pai, e do outro lado está quem? Não está nós não, irmãos, porque iria romper, iria arrebentar a corda do lado fraco. O que ele fez? Do outro lado está Cristo, meus irmãos. Olha só que maravilha. Então de um lado está Deus, do outro lado está Cristo. Você sabe que num pacto, num acerto, num contrato, existe um lado e o outro, né? E aí existem as garantias. Se você compra algo, por exemplo, se você pega um empréstimo no banco, o que faz? Você penhora algo, fica como garantia. Então de um lado está o credor, do outro lado o devedor, e você como devedor tem ali o que? Algo como crédito, algo ali penhorado como garantia, porque o banco sabe que, né, você pode falhar, e como garantia para você não falhar, ele pede um penhor, né? Penhora. E assim, o que Deus fez? Deus sabia que iria dar problema do nosso lado, como você sabe que nós somos falhos. Então Deus ficou de um lado e Jesus do outro dessa aliança. Amém, irmãos? Que poderoso, hein? Então a nossa aliança hoje, ela está garantida, ela está ratificada, ela está respaldada. De um lado o Pai, do outro lado o Filho. E aí o Senhor Jesus fez essa aliança, tá? Ele fez essa aliança e ele selou ela como? Com o sangue dele. Entende? Com o sangue dele. Olha só, a garantia é o sangue de Jesus. E aí, o que acontece? Deus nos colocou no meio dessa aliança. De um lado está o Pai, do outro está o Filho, o Senhor Jesus. E aí nos colocou nessa aliança, nos fez participante dessa aliança. E aí Jesus selou essa aliança com seu próprio sangue, né? Como eu disse, no contrato, o que você faz? Você assina, fica lá seu autógrafo, né? E para garantir melhor, vai lá no cartório e o cartório reconhece firma, assina lá, reconhece firma no cartório. Então, o que Deus fez? Deus, ele, de um lado está ele, do outro lado está seu filho. E aí Jesus selou, não foi com uma assinatura, não foi um reconhecimento de firma lá do cartório, né? Aquele carimbo lá do tabelião lá, né? Como é que chama lá, do escrivão, né? Mas ele selou com o sangue dele. Escuta, Jesus selou com o sangue dele, com a vida dele. Então esta aliança que nós temos com Deus hoje em Cristo está selada pelo sangue de Jesus. E eu quero te dizer que simplesmente você foi premiado, né? Você foi premiado, né? Tem alguém ligando aqui, deixa eu só desativar aqui, porque o pessoal... Então, o Senhor Jesus, o que ele fez? Aí o Pai está de um lado, Jesus do outro, e nos colocou nessa aliança e selou com seu próprio sangue. Então simplesmente hoje você faz parte desta aliança, você faz parte, não que você fez alguma coisa, não que você tem algo para garantir, não, a garantia é toda de Cristo, tá? A garantia é toda de Jesus. Você simplesmente foi colocado nessa aliança, você é herdeiro, simplesmente você foi colocado, você foi inserido nessa aliança, e você hoje faz parte, você é um herdeiro hoje de tudo que Deus tem. Aleluia. Aí voltando lá, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus prometeu a Abraão, e para dar para Abraão o respaldo, porque Abraão seria como nós. Será? Deus prometeu, será que vai cumprir? E o que Deus fez? Para garantir a Abraão que ele cumpriria, então ele fez uma aliança, ele respaldou, ele selou. E eu quero te dizer que conosco da mesma forma. Em Cristo Jesus, Deus fez, não só prometeu as bênçãos, como está escrito, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, entrega teu caminho ao Senhor, né? E Deus proverá, entrega teu caminho ao Senhor, né? Está lá em Salmo 37, e que ele cuidará de você, as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Também está lá a promessa de Deus, que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está em inúmeras a Escritura, segundo os estudiosos,
eu nunca contei, mas tem mais de 8.000 promessas, tá? 8.000 promessas. Então essas promessas, elas estão respaldadas pela aliança. Elas estão respaldadas pela aliança. Respaldadas pela aliança. Deus abençoe Jorge, Gustavo, né? Então, está respaldada pela aliança, né? E essa aliança firmada ou selada no sangue de Jesus. Então, para nós orarmos e para nós concluirmos a nossa reflexão, escuta isso aqui, ó. Então, Deus tomou a iniciativa, não foi nem nossa, viu? Deus tomou a iniciativa de fazer uma aliança conosco, porque a Escritura fala lá em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você sabe que o morto não faz nada, né? Um defunto ele não faz nada. Até para ser sepultado, alguém tem que carregar ele e levar lá e sepultar. Morto é morto. Então nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Se nós estávamos mortos, então inertes. Então a iniciativa foi de Deus, tá? Então, ó, o mérito é todo dele, viu? Você não tem nada. A glória é toda dele. Então, Deus tomou a iniciativa de nos resgatar e de nos abençoar e de nos salvar. Ele tomou a iniciativa de fazer essa aliança, né? E nesta aliança, escuta só, e nesta aliança ele não colocou você lá na outra ponta, porque ele sabia que a corda ia romper do seu lado. Entende? Vamos ser honestos aqui, sinceros. Então ele sabia que iria romper do nosso lado, e de um lado ficou ele, do outro lado o Senhor Jesus. Então hoje, nesta aliança, está o Pai e está o Filho. E aí o que eles fizeram? O que Deus fez? Nos inseriu nessa aliança e respaldou. Aí Jesus Cristo selou, confirmou, respaldou, ratificou essa aliança com o seu sangue. Então eu e você hoje somos herdeiros. E aí, como eu disse, como Macedo, eu saberei que vou herdar, que vai cumprir o que Deus prometeu, por causa da aliança, porque Deus não volta atrás. Mesmo se ele não tivesse feito aliança, só prometido, ele cumpriria, porque ele diz assim: eu não sou homem para mentir e nem filho do homem para me arrepender. Então Deus, sendo Deus, ele prometeu, ele cumpre. E para garantir, para te dar tranquilidade para mim e para você, que igual eu te falei, aqui a gente faz um negócio com alguém, a gente vai logo para o cartório, porque a gente quer uma garantia, né? A gente faz um contratinho, assina, reconhece firma. Então Deus pegou e fez uma aliança. Jesus Cristo foi lá para a cruz, morreu e derramou o sangue dele e selou esta aliança. Então eu e você hoje somos herdeiros da aliança, herdeiros das bênçãos, herdeiros de tudo que Deus tem. Tudo que Deus tem, nós somos herdeiros hoje por causa de Cristo, por causa do sangue de Jesus, por causa desta aliança. Então, Macedo, qual a garantia que eu tenho? Porque Deus fez uma aliança. Amém? Então nós vamos orar baseado nessa aliança. Nós vamos orar não é porque eu sou bonzinho, você é bonzinho, né? Alguém é bonzinho. Não, nós vamos orar porque Deus, primeiro, Ele é bom, nos ama, porque Ele tomou a iniciativa de nos salvar sem nós merecermos e ainda fez a aliança conosco. Selou, garantiu. Então essa aliança hoje ela é inquebrável, é infalível, meu Deus, imutável. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Deus. Pai, obrigado por esta aliança. Obrigado, ó Deus, porque de fato, ó Deus, se fosse depender de nós, coitado de nós. Coitado de nós, ó Deus, mas graças ao Senhor. Primeiro, porque o Senhor tomou a iniciativa de nos amar. O Senhor tomou a iniciativa de nos resgatar, de nos redimir. E depois, ó Deus, quando o Senhor toma a decisão de nos redimir e de nos abençoar, de nos fazer teus filhos e herdeiros, o Senhor faz uma aliança como garantia. Ó Deus, o Senhor fez uma aliança. E essa aliança, meu Deus, ela foi respaldada. Como o próprio Senhor Jesus mesmo disse lá naquele dia da ceia, esta é a nova e eterna aliança. Porque, ó Deus, o Senhor fez, ó Deus, ali no passado teve alguns acertos, alguns concertos, alguns pactos, mas o Senhor Jesus Cristo, Pai, veio fazer uma aliança definitiva. Ele mesmo disse, essa é a nova e eterna aliança. Porque, ó Deus, lá na lei tinha uma aliança, Pai. E naquela lei, ó Deus, naquela aliança, na primeira aliança, o Senhor estava de um lado e o homem do outro, Senhor.
aonde, ó Deus, tinha os requisitos para o homem cumprir, e o homem falhou. E o Senhor, sabendo, ó Deus, que o homem iria falhar novamente, ó Deus, o Senhor então não colocou mais o homem, ó Deus, ali do outro lado, na ponta daquela aliança, mas o Senhor colocou, está de um lado, e o Senhor Jesus ficou do outro lado. E o Senhor Jesus mesmo disse: essa é a nova e eterna aliança no meu sangue. Por isso, nessa manhã, ó Deus, eu quero, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, junto com esta pessoa, Pai, com aqueles que também que irão assistir ainda essa live, em nome de Jesus, ó Deus, todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor reservou, toda a vida, toda a promessa que o Senhor prometeu, ó Deus, está respaldada nessa aliança. E nós nos apropriamos, e nós recebemos, e nós, ó Deus, decidimos a viver a vida que o Senhor escolheu, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou de, ó Deus, estarmos a cada dia vivendo aqui nessa terra, ó Deus, expressando o amor e o caráter de Cristo, Pai. E tudo isso, ó Deus, é através desta aliança. Somos herdeiros das promessas, não só das bênçãos para a subsistência aqui nesse mundo, ó Pai, do pão de cada dia, a proteção, a saúde, enfim, tudo aquilo que nós precisamos para vivermos bem, como também, ó Deus, a eternidade ao lado do Senhor. Tudo está garantido nesta aliança, Pai, onde fomos resgatados, onde fomos inseridos nessa aliança, onde fomos premiados, eleitos, ó Deus, como a palavra fala, que nós somos eleitos de Deus, tudo por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Obrigado, Pai, por Jesus ter morrido, obrigado por Jesus ter ratificado essa aliança, selado e de fato declarado que ela é eterna, em nome de Jesus. Eu abençoo, ó Deus, cada um desses meus irmãos e amigos, esses que estão assistindo, aqueles que irão assistir, ó Deus, depois dessa live, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Tá? Até a próxima, se o Senhor nos permitir, com mais cartas de Deus para nós, com mais gotas de graça aí do poço do amor de Deus. Um beijo no coração e fica com Deus. Compartilhe com seus amigos essa live, tá? Compartilhe aí no aviãozinho para que também eles possam receber. De graça recebei, de graça dai. Um abraço.